Olá pessoal, professor Eric aqui, trazendo para vocês mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai encerrar o assunto ligação química, trabalhando as ligações que ainda falta para a gente, que é a ligação covalente coordenada e a ligação metálica. Bora lá? Pessoal, nós estudamos na última aula a ligação covalente, que eu vou chamar aqui de ligação covalente normal, entre aspas, tá? O que é a ligação covalente normal? A que aparece mais vezes. São dois átomos que querem ganhar elétron e aí eles passam então a compartilhar. Só que na ligação covalente normal, você vai compartilhar um elétron de cada átomo. Tá? A ligação covalente coordenada, que antigamente também era chamada de ligação covalente dativa, tá? Se vocês pegarem alguns livros mais antigos, vocês encontram talvez essa palavra dativa. Você vai compartilhar elétron, só que os dois elétrons compartilhados vão ser de um mesmo átomo. Tá? Falando assim é confuso, então vamos fazer. Pessoal, existe uma molécula chamada monóxido de carbono, que é o CO, que ela é formada por um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. O carbono possui 4 elétrons em sua última camada e o oxigênio possui 6. Bem, para o carbono ficar feliz, ele precisaria ganhar 4 elétrons e o oxigênio precisaria ganhar 2. Como que a gente começaria aqui, pessoal? Aqui, ó, eu vou começar com a ligação covalente normal, igual a gente estudou na nossa última aula. Eles vão compartilhar um elétron de cada, e aí o carbono ganhou um elétron, ele foi de 4 para 5, e o oxigênio também, ele foi de 6 para 7. Nenhum dos dois ainda está feliz, né? O que eu vou fazer? Vou fazer mais uma ligação aqui, ó. Tá? Agora o carbono ganhou mais um, ele está com 6, e o O ganhou mais um, está com 8. O que aconteceu aqui, pessoal, é o seguinte: o carbono ele ainda não está feliz, o oxigênio está. Ele atingiu o seu objetivo, que era 8 elétrons. Bem, eu não posso encerrar aqui por culpa desse carbono, ainda está faltando elétron para esse carbono. Tá? E eu não posso colocar mais nenhum átomo, porque eu sei que a molécula ela é formada por um carbono e um oxigênio. Eu não posso colocar nenhum outro átomo aqui. E aí, para resolver esse problema, eu vou ter que apelar para a tal da ligação coordenada. Como funciona essa ligação coordenada, galera? Eu vou pegar 2 elétrons do oxigênio, tá? E vou compartilhar com o carbono aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é uma ligação coordenada. A diferença da ligação normal é que antes era um elétron de cada, e na ligação coordenada são 2 elétrons do mesmo átomo. Com isso, eu resolvo o meu problema porque o carbono ele passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses dois elétrons aqui também pertencem ao carbono agora. Enquanto o oxigênio ele continua com os 8 que ele já tinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando o oxigênio faz a ligação coordenada, ele não perde elétrons e o carbono ganha os elétrons do oxigênio. Beleza? Isso aqui é a ligação coordenada. Como que eu faria a fórmula estrutural, pessoal? Bem, a gente aprendeu que as ligações covalentes a gente representa por risquinho, por tracinho, tá? Então a gente faz 2 tracinhos para representar as ligações covalentes normais e antes utilizava-se um recurso de representar a ligação coordenada como uma setinha, indicando que tenho 2 elétrons sendo compartilhados do oxigênio para com o carbono. Então, antigamente a gente adotava esse recurso, mas ele não é a resposta correta atualmente. Tá? Atualmente, a gente representa a ligação covalente coordenada do mesmo jeito que a ligação covalente normal, simplesmente com um risquinho. Beleza? Então, isso aqui que eu desenhei por último é, de fato, a nossa fórmula estrutural. Tá? Um carbono fazendo 3 ligações com oxigênio. Que dica que eu dou para vocês, pessoal? Essa fórmula ela acaba sendo um pouquinho mais confusa, ela acaba te dando um pouco menos de informação, enquanto essa aqui ela é mais didática, você entende melhor o que está acontecendo. Então, a dica que eu dou para vocês é: representa essa fórmula com setinha, mas quando for dar a sua resposta final, você faz risquinho, você faz tracinhos. Combinado?
Vamos fazer mais aqui? Pessoal, nós temos aqui o O3, conhecido como gás ozônio, que é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. Se eu pedisse para vocês representarem qual seria a estrutura dessa molécula, muita gente faria isso aqui, ó, e não estaria errado. Ó. Vou desenhar aqui os 3 oxigênios com os 6 elétrons cada. E aí muita gente pensaria, bem, o oxigênio tem 6 elétrons, ele precisa fazer 2 ligações para ficar satisfeito, né? E aí eu posso fazer, por exemplo, uma ligação desse O com esse aqui, aí depois uma desse com o outro, e para finalizar eu faço uma de cada aqui, ó. E de fato, pessoal, pelo que vocês aprenderam até agora, isso aqui estaria correto. Por quê? Bem, todos os oxigênios estão fazendo 2 ligações, então todos eles estão ficando com os 8 elétrons que ele queria ficar, beleza? Só que, quando a gente se aprofunda no estudo dessa substância, dessa molécula, a gente descobre que, na verdade, a estrutura dela não é assim. O que acontece aqui, pessoal? Aqui, ó, nós estamos formando uma figura fechada, ó, tá vendo? Ó, como se fosse um ciclo fechado, beleza? E esses ciclos fechados, eles são difíceis, são incomuns de aparecer na química. Existe uma questão geométrica que dificulta os átomos se ligarem de maneira a formarem uma figura fechada. Então, ao se aprofundar no estudo da molécula de ozônio, a gente descobre que, de fato, a estrutura dela não é assim. Tá? Então, por mais que, pelo que a gente aprendeu até agora, isso aqui tivesse correto, na prática não é o que acontece. Bem, se eu tenho que encaixar 3 átomos de oxigênio sem formar uma figura fechada, vamos tentar fazer de outro jeito aqui então. Tá? Vou desenhar aqui, ó, 3 átomos de oxigênio. E o que eu vou fazer aqui, pessoal, é o seguinte. Eu vou compartilhar 2 elétrons. Aqui, ó, vou compartilhar um entre um oxigênio e o outro. Depois vou compartilhar outro. Tá? Fiz 2 ligações entre esses oxigênios. Os 2 estão satisfeitos. Tá? Eles tinham 6 elétrons, com 2 ligações eles ficaram com 8. O problema é o terceiro oxigênio aqui que ficou excluído. Certo? Esse terceiro oxigênio, ele precisa de 2 elétrons. Onde que ele vai arranjar esses 2 elétrons, pessoal? Bem, notem que o oxigênio do meio ele tem elétrons livres aqui que podem ser compartilhados, né? Então, esse oxigênio do meio vai compartilhar elétrons com o oxigênio do lado. Para ficar mais bonitinho, pessoal, eu vou pegar esses 2 elétrons aqui, vou jogar para baixo, tá? E agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar os 2 elétrons do oxigênio do meio e vou compartilhar com o oxigênio da direita. E aí eu resolvo o meu problema, porque aí esse oxigênio da direita está ganhando os 2 elétrons que faltavam para ele. Então, essa aqui seria a estrutura. Como que eu representaria da forma didática, então, pessoal? Eu desenharia aqui 2 átomos de oxigênio fazendo uma dupla ligação entre eles, né? 2 ligações covalentes normais. E aqui eu vou fazer uma ligação coordenada do oxigênio do meio com o oxigênio da direita. Aí eu represento a ligação coordenada como uma setinha, certo? Lembrando que a resposta final ela não deve ter setinha, então eu vou simplesmente fazer o que, pessoal? Eu vou simplesmente substituir essa setinha por um risquinho, como se fosse uma ligação normal. Então, essa é a estrutura do gás ozônio, tá? Notem, pessoal, que cada risquinho desse, tá, que representa as ligações químicas, significam 2 elétrons, beleza? Na ligação covalente normal, é 1 elétron de cada um, formando um risquinho. Na ligação coordenada, são 2 elétrons do mesmo átomo, mas também formando um risquinho, certo? Para nós fecharmos aqui, vamos para a molécula de SO3, na qual nós temos um enxofre, que é um elemento que também possui 6 elétrons, ele é do mesmo grupo do oxigênio, tá? E eu vou ter 3 oxigênios com 6 elétrons. Vamos desenhar todos eles aqui. Por que eu coloquei um enxofre no meio, pessoal? A dica que eu havia passado para vocês é você colocar o átomo que faz mais ligações no meio.
Só que nesse caso aqui, como todos eles possuem 6 elétrons, todos eles fazem duas ligações. Eu optei por colocar o enxofre no meio porque o enxofre ele é maior que o oxigênio. Então, ele está mais abaixo da tabela periódica. Então, quando acontecer essa situação, é melhor você colocar o átomo maior no meio. E aqui, ó, eu vou já resolver a vida do enxofre e de um dos oxigênios. Como? Fazendo duas ligações covalentes normais aqui, ó. Tá? Então, tanto o enxofre quanto o oxigênio aqui do lado esquerdo estão satisfeitos porque fizeram as duas ligações que queriam ter feito. O problema são os outros dois oxigênios, que precisam de 2 elétrons cada. Como que eu vou resolver esse problema? Bem, o enxofre tem elétrons aqui disponíveis para fazer ligação coordenada, não tem? Então, ó, eu vou pegar 2 elétrons do enxofre e fazer uma coordenada com esse oxigênio. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado, só que para facilitar a nossa vida eu vou mudar de posição os elétrons do oxigênio. E aí aqui eu vou fazer uma ligação coordenada do enxofre com o oxigênio. Fechou. Agora está todo mundo feliz, ó. O oxigênio do lado esquerdo fez duas ligações, o enxofre também. E aí os outros dois oxigênios ganharam 2 elétrons por ligação coordenada. Fórmula estrutural, pessoal. O enxofre no meio, fazendo duas ligações com o oxigênio da esquerda, uma coordenada com o de cima e outra coordenada com o da direita, certo? E aí, se eu fosse representar a fórmula oficial, a gente substitui as nossas setinhas por risquinhos. E aqui fechamos então o nosso SO3. Beleza? Continuando. Pessoal, lembre-se, as ligações covalentes, seja ela normal ou coordenada, ela é sempre feita com um par de elétrons, ou seja, ela é sempre feita com 2 elétrons. Tá? Não existe o compartilhamento de um único elétron, beleza? Então, lembre-se, cada risquinho sempre vai representar 2 elétrons. Você não pode pegar um elétron e compartilhar. Tá? Essa questão que a gente acabou de ver na aula de hoje, da ligação coordenada, você só vai usar em último caso. Então, quando eu passar uma molécula para vocês tentarem desenhar a estrutura, tentem fazer a molécula sempre com as ligações covalentes normais. Quando você não conseguir, aí você apela para isso que a gente acabou de ver, que são as ligações coordenadas. Tá? E também evitem de formar estruturas fechadas, que nem a gente fez aqui no caso do ozônio. Tá? Não é que não exista, mas é difícil de acontecer, beleza? E os átomos maiores, eles têm mais facilidade de fazer ligação coordenada, que foi o que aconteceu no caso aqui do SO3. O enxofre, ele é um elemento maior que o oxigênio, então ele tem mais facilidade para fazer ligação coordenada, por isso que eu optei inclusive por colocar ele no meio da estrutura, certo? Vamos falar agora sobre ligação metálica. Pessoal, a ligação metálica ela vai ser formada somente por átomos de metais, certo? Lembrando que metais são os átomos que desejam perder elétrons. Só para a gente fazer uma breve revisão, na iônica você tem metal se ligando a metal, um que quer perder e o outro que quer ganhar. Na ligação covalente você só tem ametais, você só tem átomos que querem ganhar. E na ligação metálica você só tem metal, você só tem átomos que querem perder elétrons. E como que a gente vai resolver a vida, pessoal, desses átomos que eles só querem perder elétrons? Tá? Para entender o que vai acontecer, imagina que essa bolinha azul seja o núcleo de um átomo de metal. Inclusive está positivo porque esse núcleo é onde está o próton, eles têm carga positiva. Já as bolinhas vermelhas é como se fossem os elétrons da última camada. Tem vários elétrons aí, mas a gente está vendo só o elétron da última camada. Todos esses átomos aqui, eles querem perder elétron. O que eles vão fazer então? Esse átomo ele não quer esse elétron, então ele vai pegar esse elétron aqui e vai dar para o outro. Só que esse outro também não quer, aí ele vai dar esse elétron aqui para o outro. Esse aqui também vai se livrar do elétron mandando para o outro, esse para o outro, né? E eles vão ficar trocando, mandando elétron de um átomo para o outro aleatoriamente.
Tá? Então todos os átomos eles vão tentar se livrar do elétron, já que eles querem perder elétron, mandando para o outro. Só que na prática eles nunca vão conseguir. Por quê? Porque assim que ele manda um elétron para o outro, ele acaba também recebendo um de volta. E vai ficar então essa constante troca de elétrons entre os átomos. Tá? Esses elétrons, pessoal, eles se movimentam bem rápidos. E aí eles se movimentam tão rápidos que vai formar como se fosse uma cobertura, uma nuvem de elétrons trocando de um átomo para o outro. Semelhante, por exemplo, a quando vocês olham para um ventilador ligado. Você pensa, um ventilador normalmente ele tem 3 pás, né? Mas quando ele está ligado, você vê como se fosse um único círculo, porque essas pás elas estão se movimentando tão rápido que você acaba vendo como se fosse um círculo só. Né? Então aqui eu tenho vários elétrons se movimentando muito rápido de um átomo para o outro, formando uma espécie de cobertura de elétrons, ou o que a gente chama de nuvem de elétrons, ou uma nuvem eletrônica. Então, isso aqui é característico dos átomos que fazem ligação metálica. Você forma uma cobertura, uma nuvem de elétrons. Beleza? E aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção, ó, tem um gifzinho animado, né? Com os elétrons se mexendo ali de um átomo para o outro, tá? Para representar as ligações metálicas. E bem, o que a gente tem que saber a respeito dos metais? Primeiro, pessoal, que vocês notam que no caso das ligações metálicas, você tem vários átomos do mesmo metal um do lado do outro. Então, quando a gente for representar um composto metálico, a gente não vai precisar daquelas fórmulas H2, Cl2, CaCl2, igual a gente fez na ligação iônica ou covalente. A gente simplesmente coloca o quê? O símbolo do metal. Então aqui nós temos o ferro metálico. O que é o ferro metálico? São vários átomos de ferro, um do lado do outro. Como que eu represento isso? Só coloco o Fe, só o símbolo do ferro. Tá? E o cobre metálico, que é aquele metal dourado, que é aquele metal avermelhado. Né? O cobre metálico são vários átomos de cobre, um do lado do outro, a gente representa pelo símbolo do cobre, que é o Cu. Tá? Aqui ó, nós temos dois metais que são bem difíceis de serem encontrados, que a gente não vê no nosso dia a dia, que é, por exemplo, o sódio metálico. Tá? O sódio ele é um metal. Só que a gente não encontra no nosso dia a dia, pessoal, porque esse metal aqui ele é extremamente explosivo. Tá? Se cair uma gotinha de água nele, ele começa a pegar fogo e explodir. Tá? Mas ele é um metal, e ele é um metal bem maleável. Se você pegar uma faquinha, você consegue cortar o sódio metálico. Beleza? São vários átomos de sódio um do lado do outro. E aqui embaixo nós temos também o cálcio metálico, na sua forma metálica, que seria um monte de átomos de cálcio, um do lado do outro. Certo? O que a gente precisa saber de metais? Já que a parte de metal ela não vai complicar a nossa vida em fórmulas, né? Você não tem que ficar trabalhando para definir qual é a fórmula. O que vocês precisam saber a respeito dos metais são suas propriedades, são suas características. Bem, a maioria das características dos metais, pessoal, é decorrente deles terem elétrons livres. Então, pelo fato deles terem uma nuvem eletrônica, isso vai gerar a maioria das propriedades dos metais. Porque o que acontece? Esses elétrons eles são bons para conduzir energia. Eles podem levar energia de um ponto ao outro. Consequentemente, pessoal, os metais eles são materiais que vão ser bons condutores de energia elétrica. Tá? O que significa bom condutor de energia elétrica? Ele é capaz de levar a energia elétrica de um ponto ao outro. Né? Tanto que a gente utiliza metais para se fazer fios, para se levar a energia de um ponto ao outro. Né? Então, o meu computador está ligado a partir de um fio, que é um fio dentro do envoltório de borracha, você tem um metal, normalmente cobre, que vai levar a energia da tomada até o computador, vai conduzir essa energia elétrica, certo? Os metais eles também são bons condutores de energia térmica. Quando eu digo energia térmica, eu quero dizer que eles são bons condutores de calor. Eles são materiais que esquentam muito fácil e eles também são materiais que esfriam muito fácil. Tanto que as panelas são feitas de metais. Porque a ideia da panela é pegar o calor do fogo e transferir para o alimento.
E o metal ele é excelente para fazer isso porque ele esquenta rápido, ele absorve bastante aquele calor do fogo e transfere para o alimento. Uma coisa que vocês podem pensar, se você esquece uma colher de metal na panela e você esquece uma colher de madeira, uma panela que está no fogo, depois de alguns minutos você já nem consegue encostar naquela colher de metal, porque ela esquenta muito, né? Enquanto a colher de madeira ela demora para esquentar, você consegue pegar de boa, certo? Eles esquentam rápido, mas eles também esfriam rápido, tá? Se você coloca alguma coisa de metal na geladeira, você nota que ela esfria muito rápido. E pessoal, os metais eles também são bons condutores de luz, eles brilham, tá? Então os metais eles possuem um brilho característico, praticamente quase todos eles possuem um brilho prateado, mas a gente tem algumas exceções, que é o ouro, tá? Que é um metal que tem o brilho metálico característico, só que é dourado, né? E o cobre, que é avermelhado. Os demais são todos prateados, tá? Igual vocês estão vendo aqui o ferro, o cálcio, o sódio. Beleza? Porque eles também são bons condutores de luz. Outras propriedades dos metais, pessoal. Metais, eles são materiais considerados dúcteis e maleáveis. O que significa isso? Você consegue fazer fios e lâminas com metais. Fios, igual a gente está fazendo aqui, ó. Inclusive você consegue fazer fios bem fininhos com metais, né? No caso aqui a gente está mostrando fio de cobre. E lâminas, também você consegue fazer lâminas bem fininhas, como por exemplo o papel alumínio, que é uma lâmina de um metal conhecido como alumínio. Então essas propriedades, tá? De fazer fio significa que são materiais dúcteis e de fazer lâmina significa que são materiais maleáveis, tá? Por que eles têm essa propriedade, pessoal? Porque é o seguinte, ó, isso aqui é um composto metálico, né? Vocês têm os átomos aqui e os elétrons livres. Se eu, por exemplo, romper esses átomos aqui, ó, e mudar eles de posição, jogar eles aqui para baixo, tá? Que nem eu fiz aqui nesse desenho, notem que eles continuam fazendo as ligações normalmente, os elétrons eles continuam podendo ser compartilhados. Então você consegue ir mexendo na estrutura do seu composto, tá? Sem romper as ligações, mantendo as ligações metálicas. E para a gente fechar aqui, existe também, pessoal, as chamadas ligas metálicas. O que são ligas metálicas? É a mistura de um metal com algum outro material, tá? Algum outro átomo. Esse outro átomo pode ser um metal ou não, pode ser um ametal, beleza? Mas feita essa mistura, você mantém as propriedades de compostos metálicos. Tudo isso que a gente acabou de comentar, tá? Você continua tendo uma ligação metálica. Para vocês entenderem melhor, pessoal, por exemplo, esse canto aqui, essa figura, ela está representando metal puro. Então você tem vários átomos repetidos um do lado do outro, tá? Aqui do lado nós temos uma liga metálica na qual aqui a gente misturou aos átomos vermelhos alguns átomos azuis, né? E aí essa mistura forma a tal liga metálica, mas aqui, ó, os elétrons continuam sendo compartilhados de um átomo para o outro. Existem diferentes tipos de ligas metálicas, tá? Você pode fazer que nem fez aqui, na qual você substitui o átomo, ou pode acontecer que nem foi feito aqui, na qual alguns átomos ficam ali no meio dos metais, mas o que vocês precisam saber é isso, que você tem alguns átomos misturados aos metais, mantendo as ligações metálicas. Aqui do lado, pessoal, eu trouxe para vocês então as principais ligas metálicas. Vamos mostrar a imagem, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de você gravar. Existe o aço, que é uma liga metálica de ferro com carbono. Tá? Muitos dos materiais aí do nosso dia a dia é feito de aço. Você mistura ferro com carbono para você conseguir um metal que seja mais resistente. O aço ele é muito mais resistente que o ferro puro. Ele enferruja menos do que o ferro puro, beleza? Então por isso que você mistura ferro com carbono. Existe o latão, que é uma liga metálica, uma mistura de cobre com zinco. Latão é muito feito aí para fazer instrumentos musicais, tá? Seja de sopro, prato de bateria, usado para fazer
ferramentas, tá? É uma liga então de cobre com zinco. Existe o bronze, que é uma liga de cobre com estanho. Inclusive, quando a humanidade ela descobriu-se como fazer o bronze, numa era histórica conhecida como Idade do Bronze, foi um tremendo avanço, porque permitiu construir diversas ferramentas e armas que não era possível antes. O bronze ele é um metal relativamente leve e bastante resistente, então ele permite fazer muitas coisas. E existe também, pessoal, as joias, tá, de ouro não são feitas de ouro puro. Por quê? O ouro puro ele é um material tão maleável, que se você fizer alguma forcinha, alguma pressão, ele deforma. Não sei se vocês já viram em filme, principalmente filme de faroeste lá, que o cara pega uma moeda de ouro e morde para conferir se é ouro puro. Porque se for ouro puro e você morder, vai ficar a marca dos seus dentes, né? Para fazer joia, pessoal, se você fizesse joia com ouro puro, isso seria ruim, porque qualquer força que você fizesse na sua joia ia estragar, ia deformá-la. Então as joias, elas são feitas a partir da mistura de ouro com cobre ou ouro com prata, tá? Porque aí você passa a ter um material mais resistente. E aí você tem as classificações, tá? O ouro puro ele é chamado 24 quilates. E aí, conforme você vai diminuindo esse número, 24, você vai diminuindo a quantidade de ouro. Então, por exemplo, o ouro 18 quilates, ele tem mais ouro do que o 14 quilates, né? Que tem mais ouro do que o 12. E o puro seria, então, o 24, certo? Pessoal, essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, ela foi a imagem que eu coloquei na abertura da nossa última aula sobre ligação covalente. Só para nós revisarmos aqui, ó, as ligações que nós estudamos. A gente começou com a ligação iônica, que é quando um átomo dá seu elétron para o outro. Depois estudamos a ligação covalente, que é aquela em que eles estão compartilhando elétrons. Hoje nós estudamos a ligação coordenada, que você também está compartilhando elétrons, só que os dois elétrons vêm de um átomo só, né? Então aqui na covalente normal, ó, o azul dava para o amarelo e o amarelo dava para o azul. Na coordenada, o azul está dando, só o azul está dando aqui compartilhando com o amarelo. E a gente fechou a ligação metálica, que são vários átomos iguais que ficam trocando elétrons indefinidamente entre si. Então, agora vocês conseguem entender toda essa imagem, certo? Pessoal, para finalizarmos aqui, vamos fazer um exercício de exemplo, na qual eu quero dizer se o composto ele é iônico, molecular ou metálico. Lembrando, tá? Molecular é característico dos compostos que fazem ligação covalente. E como que eu vou saber isso, pessoal? Basicamente, eu preciso lembrar que composto iônico ele é a mistura de um metal com ametal, tá? Composto molecular ele envolve somente ametal. Enquanto o composto metálico ele envolve somente metal. Então, sabendo isso, eu consigo determinar cada um dos casos. Vamos começar aqui, por exemplo, com O2. A gente vai na tabela periódica, descobre que o oxigênio ele é um ametal, O2 são dois ametais, ou seja, só tem ametal, O2 é um composto molecular. E o magnésio sozinho? A gente olha na tabela, o magnésio ele é um metal da família 2, certo? É só um metal sozinho, então o magnésio sozinho é um composto metálico. O KBr, são dois átomos diferentes, potássio e bromo. Potássio é metal, bromo é ametal. Metal com ametal é um composto iônico. Mg2N3. Magnésio a gente já viu que é metal, nitrogênio é ametal. Metal com ametal, novamente nós temos um composto iônico. AU, ouro, tá? AU é o símbolo de ouro. Ouro, pessoal, é um metal, tá? Então, o ouro sozinho é um composto metálico. Aliás, notem uma coisa.
Os compostos metálicos, eles são os mais fáceis de identificar porque eles são formados por um único elemento. Tá? Um elemento só, composto metálico. C2H6O, nós temos 3 elementos diferentes. Nós temos o carbono, que é ametal, o hidrogênio, que apesar de estar do lado esquerdo, ele também é um ametal, ele também quer ganhar elétron, e o oxigênio, que é ametal. Então, os 3 elementos são ametais, logo, esse composto ele é molecular. NH3, nitrogênio ametal, hidrogênio também. Então, os dois são ametais, esse composto é um composto molecular. E CaNO3, cálcio, metal, nitrogênio ametal, oxigênio ametal. Tá? Então, nós temos um metal e 2 ametais. Tá? Pessoal, a mistura de metal com ametal, isso é característico de composto iônico. Tá? Quando eu ensinei para vocês fazer ligação química, eu não expliquei essa situação em que você tem, por exemplo, 2 ametais. Tá? Isso a gente vai estudar mais para frente. Mas tem metal e tem ametais, mesmo que seja mais de um ametal diferente, né? Nitrogênio e oxigênio, isso é um composto iônico. Beleza? Então, é importante vocês olharem para a fórmula e saberem identificar qual é o tipo de ligação que a sua substância está fazendo. Fechamos? Então, até a próxima, galera.